Olá, tudo bem? Meu nome é Carla Rigg, sou coach de saúde e nutrição e hoje eu queria conversar com vocês sobre os principais comportamentos do dia a dia que eu mais vejo que atrapalham o processo de emagrecimento das pessoas. E não esquece de deixar aqui embaixo a sua curtida e de ativar suas notificações e de se inscrever no canal para receber mais conteúdo sobre saúde e bem-estar como esse aqui. Bom, olha só, o processo de emagrecimento ele envolve inúmeros fatores, tanto genéticos e fisiológicos quanto emocionais. E o entendimento de todas essas variáveis é algo extremamente complexo, amplo e individual. Mas nesse vídeo especificamente, eu queria trazer aqui para vocês a minha visão prática sobre alguns comportamentos super comuns que acontecem no dia a dia das pessoas e que muitas vezes minam, os esforços de emagrecimento sem que as pessoas percebam, Então, só para deixar claro, não vou entrar em questões ou genéticas ou de doenças específicas que com certeza impactam muito o processo de emagrecimento. O que eu quero mesmo aqui é trazer para você questões que são mais práticas e comportamentais, e que eu acho que para algumas pessoas vai valer super a pena refletir se de repente não é um ponto que você precisa tomar mais cuidado, e que de repente está te sabotando e você não está nem percebendo. Lembrando que o meu objetivo não é de prescrever, nem diagnosticar e nem de substituir o acompanhamento individualizado de um profissional da área de saúde. Só quero aqui trazer algumas reflexões interessantes para você. Então vamos lá, deixa eu te contar. Quais as causas que eu sinto que muitas vezes atrapalham as pessoas, no seu processo de emagrecimento e que, na grande maioria das vezes, elas não fazem uma conexão direta? Excesso de carboidratos na alimentação, e também os mais saudáveis, falta de nutrientes, pouca comida no café da manhã e no almoço, falta de hidratação adequada e excesso de beliscadas, durante o dia. Eu sei que parece um monte de coisa, mas enfim, eu quis trazer tudo isso aqui para vocês, para que vocês tenham uma visão um pouco mais completa, de possíveis sabotadores do nosso dia a dia. E no final eu quero trazer para você um resuminho com as principais estratégias que eu considero legais e simples, para você focar desde já no seu dia a dia. Então vamos lá. Excesso de carboidratos na alimentação, mesmo os mais saudáveis. Muitas vezes as pessoas que querem emagrecer, elas não percebem a importância da gente equilibrar os macronutrientes, carboidratos, proteínas e gorduras, para a gente equilibrar os nossos hormônios da fome e saciedade, e trazer mais estabilidade à nossa glicemia sanguínea. É muito importante que a gente entenda que um excesso de carboidrato, mesmo os carboidratos mais saudáveis, como frutas, mel, açúcar de coco, raízes, arroz, batatas, em momentos que você não vai gastar fisicamente esse açúcar do seu sangue, isso vai te gerar um aumento em seu sangue, no açúcar do seu sangue, e ele vai acabar virando gordura se você não utilizar. Aliás, até proteína em excesso também é convertida em glicose, em açúcar no nosso sangue no final da cadeia de quebra dos nutrientes, E também vai virar gordura se você não utilizar como energia. Então, vale aqui a dica clara de que não é somente porque é saudável que está liberado, tá? É muito importante a gente olhar a composição da nossa dieta, da nossa alimentação, daquela refeição como um todo, para a gente conseguir realmente equilibrar os nossos hormônios da fome e saciedade. E outra coisa super importante, por favor, tomem cuidado com os alimentos industrializados gluten free, porque muitas vezes as pessoas não têm o costume de ler os rótulos e elas não se atentam que geralmente esses produtos eles possuem uma quantidade enorme de carboidratos com poucas fibras, E o que acontece? Você impacta, na verdade, o nível de açúcar do seu sangue de forma muito rápida, E você tem uma descarga rápida de insulina. E aí, isso me leva para o segundo ponto que eu acho super importante a gente falar: falta de nutrientes, Falta de nutrientes é algo super importante para que a gente entenda que o nosso corpo faz o melhor que ele pode com as ferramentas que ele tem. Só que ele precisa de nutrientes, de micronutrientes, de vitaminas, de minerais
que são essenciais para inúmeras reações metabólicas e para a nossa produção de hormônios no nosso corpo. Então, o fato é que se a gente não estiver dando esses nutrientes, né, para o nosso corpo e ele só está tentando te deixar vivo, né, e fazer o trabalho dele, ele não vai desligar o seu botão da fome. Então, por isso, quando uma pessoa conta para mim o seguinte, eu não sinto fome o dia inteiro, né? Às vezes eu comi 5 pedaços de pizza, tomei um sorvete e continuo com fome. Né? Mesmo que essa pessoa tenha comido 5.000 calorias numa única refeição, e se essas calorias forem vazias, sem os nutrientes que o corpo precisa para fazer o trabalho dele, ele vai continuar a te pedir mais comida. Bom, na verdade ele vai continuar a te pedir mais nutrientes para fazer as reações metabólicas dele, né? Então, o que acontece? É importante que se a gente não entenda que se a gente não trouxer variedade nutricional com foco não só nas calorias, mas também nos micronutrientes, né, a gente não vai conseguir regular os nossos hormônios da fome e saciedade. Porque a gente precisa nutrir o nosso corpo de dentro para fora, né, para ele fazer o trabalho dele, fazer a produção de substâncias, de enzimas, de hormônios que ele precisa para ele desligar, né, e ficar mais equilibrado, tá bom? Outro item que eu vejo que acontece muito, pouca comida no café da manhã e no almoço. E isso, eu converso muito com as pessoas que falam para mim, eu fiz um almoço super light, um café da manhã super light, eu não sei porque, o que acontece, né? Chega no final da tarde, a pessoa tá desesperada por um doce, chega à noite, tá comendo o pé da mesa, né? Só deixando claro, eu não sou contra o jejum intermitente, porque eu sinto que ele funciona super bem para algumas pessoas e para outras pessoas eu sinto que ele desregula alguns hormônios, mas não tem regra específica, né? O mais importante é você testar com a orientação correta para ver como que o seu corpo reage ao jejum intermitente. Mas em especial agora eu queria falar com aquelas pessoas que falam, eu fiz um café da manhã super light, um almoço de regime e no meio da tarde fiquei desesperado, né? Com aquela vontade de comer um doce. Né, eu tô com uma fome desesperadora e aí começa a comer um pouquinho, lá se foi um montão. Pensa aqui comigo, ó, se quando vai chegando o final do dia, em que teoricamente seria o período que o seu corpo deveria desacelerar para te preparar para dormir, né, para iniciar os processos de reparação e cura do seu corpo, ele começa a te pedir comida. Não tá claro que tem alguma coisa fora da rota? Isso é um sinal de que o seu corpo está falando com você, que durante o dia todo você não deu os nutrientes para que ele funcione, né? E ele só quer te manter vivo. Eu sempre acho que um sinal muito claro, né, de equilíbrio nutricional é quando a gente sente fome ao longo do dia, mas de forma mais equilibrada, sem nenhum pico desesperador. E se a gente tem esses picos desesperadores, né, significa que realmente assim, a gente não está conseguindo fazer refeições mais equilibradas e equilibrar os nossos hormônios da fome e saciedade, né? Aqui eu só queria fazer um parênteses que eu acho super importante para que as pessoas tenham em mente. Durante a noite, ou o nosso corpo descansa e aciona os seus sistemas, né, de cura, detoxificação, reparação e assimilação, tanto de construção muscular quanto de aumento cognitivo, ou ele faz a digestão. Ou seja, se você faz uma refeição pesada à noite e manda grande parte de seu fluxo sanguíneo para o seu sistema digestivo, que naturalmente, né, está mais lento nesse horário, não vai ter dúvida, né, que os outros diversos sistemas do seu corpo vão ser super impactados nesse processo. Outro item que eu acho super legal para a gente prestar atenção, falta de hidratação adequada, né? E isso atrapalha muito as pessoas de emagrecer. Primeiro porque o nosso corpo ele é composto de praticamente 80% de água, né? E se a gente não estiver bem hidratado, diversos processos bioquímicos, né, vão ser impactados. E principalmente também, né, a nossa queima de gordura corporal. Eu sempre falo para as pessoas que o processo de quebra de gordura corporal ele precisa de água para acontecer naturalmente. E se você não tiver água suficiente no seu corpo para fazer as reações bioquímicas essenciais, né, que são muito mais, digamos assim, prioritárias, né, do que a sua quebra de gordura, não vai ter dúvida que esse processo vai ficar mais lento, né? Sem falar que é muito comum que as pessoas também confundam fome com sede automaticamente, né? E por isso vale muito a pena você ter uma atenção especial a esse ponto. E um termômetro que eu gosto muito de falar para as pessoas é a cor do xixi. É básico isso. Se ele não estiver clarinho, algo não está legal. Você não está com a sua hidratação boa. Quinto item, né, que eu acho super bacana conversar com vocês, é o excesso de beliscadas, né, mini beliscadas durante o dia.
Uma coisa que eu vejo acontecer muito e que eu mesma já fiz no passado é quando a gente começa a fazer um regime, né, sem nenhuma orientação e acha que só para emagrecer a gente precisa comer menos, né, e sem dar a devida atenção ao equilíbrio de nutrientes. Daí o que acontece muitas vezes, né? E que após esse almocinho light, né, de regime, a gente tá obviamente ainda com fome e aí a gente começa a beliscar uma coisinha ali, né? Um cafezinho com leite aqui, uma frutinha que é saudável, um snackzinho leve, saudável também, né? Daí o almoço super light de alface, tomate e peito de frango só terminou às 3 da tarde depois que a gente comeu um montão de snackzinhos inocentes. Aí o resultado, a gente se engana achando que fez um almoço light, não deu um descanso para o nosso aparelho digestivo e a nossa produção de insulina, que é super importante, não ajudou o nosso corpo a regular os nossos hormônios da fome e da saciedade e não consegue emagrecer, né? Eu gosto muito de falar aqui para as pessoas que se a gente fizer uma refeição equilibrada com comida de verdade e rica em nutrientes importantes e principalmente com gorduras boas, que vão ajudar a trazer mais saciedade por mais tempo, né? A gente consegue, sim, dessa forma, né? Terminar nossa refeição, escovar os nossos dentes e fechar a nossa lojinha até a próxima refeição. Bom, enfim, eu falei tudo isso para te deixar aqui um resumo do que eu acho mais importante para você se atentar, caso você esteja sentindo dificuldade de emagrecer. E olha só, vamos lá nas minhas dicas, né? Foque numa alimentação com um baixo índice glicêmico no geral, para equilibrar os seus hormônios de fome e saciedade, e não ficar descarregando insulina na sua corrente sanguínea a toda hora. Lembra que a insulina é um hormônio que transmite a mensagem de acumulação e não de quebra de gordura. É importante você entender que uma variedade nutricional com foco em equilibrar os macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura e micronutrientes, vitaminas e minerais, isso vai te ajudar a regular tanto seus hormônios da fome e da saciedade, quanto deixar o seu corpo fazer o trabalho dele e o seu metabolismo, inclusive, funcionar de forma mais eficiente e mais rápida. Outra coisa, toma água ao longo do dia e não tudo de uma única vez, tá? Se você sentir fome, toma um copo de água antes de comer para checar se aquilo realmente não é fome, não sede, né? Evita tomar líquidos durante a refeição para você não diluir o seu suco gástrico e não atrapalhar a sua digestão e também a sua absorção de nutrientes. Planeje com antecedência as suas refeições de forma que você consiga criar uma rotina nutricional em que você consiga fazer sua refeição de forma mais nutrida, né? Uma refeição mais completa e aí você consiga sentir mais saciado por mais tempo, né? Escova seus dentes e fecha a sua lojinha até a próxima refeição. Assim, você consegue estabilizar o seu índice glicêmico, né, o seu índice de açúcar no seu sangue e consegue, na verdade, trazer mais equilíbrio, né, e na verdade, otimizar a sua queima de gordura, tá bom? É isso, esses são os comportamentos que mais me chamam a atenção, né, que eu queria trazer aqui para vocês refletirem, né, que podem de repente estar impactando o seu processo de emagrecimento e eu vou ficar super contente, inclusive se você quiser me contar ou tiver alguma dúvida, né, com relação a esse processo, tá bom? Então é isso que eu queria conversar com vocês hoje. Não esquece de deixar sua curtida aqui embaixo e de compartilhar esse vídeo também para alguma pessoa, com alguma pessoa, né, que possa se beneficiar desse conteúdo. Um beijo super grande e fique com Deus.